Chegamos ao final de mais um ano e 2024 definitivamente nos decepcionou em termos de expectativa. Muito do que foi falado está realmente atrelado à questão fiscal do país. E hoje vamos discutir um pouco mais sobre o conceito de dominância fiscal e se hoje o Brasil está num estado de dominância fiscal. Olá, meu nome é Leonardo Pavan, sou planejador financeiro e sócio aqui na Rio Claro e a grande ideia da nosso bate-papo hoje é falar sobre um conceito que eventualmente você já escutou em algum artigo, em alguma estrutura um pouco mais técnica ou às vezes até nos jornais nas últimas semanas, que é o conceito de dominância fiscal. Antes da gente explicar o conceito de dominância fiscal, é muito importante entender a política monetária e a política fiscal, por que elas existem e como que elas funcionam. As duas principais maneiras em que um país tem de controlar a inflação é via política monetária e política fiscal. Política monetária está atrelada ao Banco Central, basicamente muito relacionado ao custo do dinheiro. Quando a gente vê a taxa Selic subiu ou caiu ou subirá ou cairá daqui para frente, a gente está falando basicamente de política monetária. É a forma como o Banco Central tem de acelerar ou desacelerar a economia e principalmente mexer no custo do dinheiro. Quando a Selic estava em 2% em 2020, eventualmente muitos de vocês pensaram em tomar um financiamento, pegar um crédito, comprar uma casa nova. As empresas estavam num fluxo muito grande de contratação. No entanto, quando a gente chegou a bater 13,75 de taxa de juros, os mesmos financiamentos são repensados, as empresas demitem muitas pessoas, vão optar por investir mais em renda fixa até do que colocar dinheiro no próprio negócio, dado que o custo do dinheiro está muito caro. O Banco Central controla essa relação por meio da taxa de juros, aqui no Brasil, é a famosa taxa Selic. Quando a gente começa a falar de política fiscal, é uma outra forma também de controlar a inflação e garantir o crescimento econômico de um país. Política fiscal é basicamente atrelada a três principais mecanismos: gastos do governo, transferência de renda e arrecadação do governo. Na teoria, essas duas estruturas, tanto a política fiscal quanto a política monetária, elas devem estar em harmonia, ambas com o principal intuito de controlar a inflação, garantindo um crescimento sustentável para o país. Quando a gente fala de política monetária e política fiscal, é importante entender que as políticas expansionistas estão focadas em jogar mais dinheiro na economia. É quando o Banco Central reduz a taxa de juros, é quando o governo começa a gastar mais. A ideia é aquecer a economia e garantir que mais dinheiro vai estar circulando. Por outro lado, as políticas contracionistas são políticas que têm como foco desacelerar a economia, puxar o freio de mão do nosso carro e garantir que a economia ela vai voltar para um certo nível sustentável, especialmente quando a gente fala em relação à inflação. O crescimento econômico é muito bom, mas quando as pessoas ganham mais dinheiro e tem mais dinheiro circulando, é natural que elas gastem mais também. A partir do momento que tem mais demanda para uma determinada oferta, o preço das coisas vai subir. Essa é a famosa inflação. A maneira como o país vai controlar essa estrutura, como dito anteriormente, é via política fiscal e política monetária. No ano de 2023, a taxa Selic chegou à máxima desse último ciclo em 13,75%. A partir de agosto de 2023, o Banco Central entendeu que a inflação estava ligeiramente controlada e, por isso, os juros poderiam voltar a cair. Lembrando que juro menor, a gente está falando de uma atividade econômica mais forte, uma economia mais aquecida. Ao longo dos últimos meses, tivemos quedas sucessivas de taxas de juros, chegando ao limite mínimo de 10,25. Acontece que, ao longo do ano de 2024, a política fiscal foi alvo de muitas críticas e muitas preocupações. Na teoria, quando se tem harmonia entre a política monetária e a política fiscal, cada um faz o seu papel e a inflação é controlada. O grande problema é quando uma política tem uma visão, eventualmente expansionista, e a outra uma visão mais contracionista. Para controlar a inflação, uma delas vai ter que fazer o trabalho dobrado, mais ou menos o que está acontecendo hoje.
Entendido a estrutura de política monetária e política fiscal, a gente chega ao conceito de dominância fiscal. A dominância fiscal é um estado da economia em que a política monetária, ou seja, as ações do Banco Central de elevação de taxa de juros, não são mais suficientes para conter a inflação, justamente por conta da falta de austeridade na política fiscal. A preocupação com a dívida, os gastos e a arrecadação do país é tão grande que os investidores, o mercado, começa a precificar e entender que eventualmente aquele país não vai conseguir mais honrar com os compromissos da dívida. Ele não vai conseguir pagar, né, aquela dívida no final das contas. A partir do momento que essa política fiscal sai do controle aos olhos do mercado, o mercado passa a, inclusive, entender que os aumentos de taxas de juros proporcionados pelo Banco Central não vão gerar o efeito necessário de conter a inflação. E com isso a gente acaba tendo uma queda na bolsa, a gente tem o câmbio disparando e aí a gente tem também a perspectiva de que os juros vão ter que aumentar mais ainda. O cenário atual está muito parecido com isso. A gente tem pouca responsabilidade ou preocupação com a parte fiscal, então o Banco Central está tendo inclusive que fazer aumentos maiores do que era esperado há alguns meses atrás. A gente tem aí 2 altas de 1 ponto percentual contratadas já para as próximas reuniões e mesmo assim o mercado tem o entendimento que isso pode não ser suficiente. Há muita discussão se atualmente estamos ou não em um cenário de dominância fiscal, economistas que acreditam que sim e outros que não. No entanto, o caminho está muito traçado. Se a gente não tiver, de agora para frente, o governo não tiver uma preocupação maior com os gastos e especialmente com toda a estrutura da política fiscal, podemos sim enveredar para um caminho muito mais complicado. O ano de 2024 foi marcado por uma grande irresponsabilidade fiscal. Inclusive no gráfico que vocês estão vendo na tela é possível perceber que esse ano de 2024 o governo teve um déficit maior do que o ano da pandemia. Ou seja, o saldo entre arrecadação e gasto gerou um valor negativo maior do que o que foi gasto, né, no ano da pandemia. O segundo maior déficit histórico do Brasil. A partir do momento onde o fiscal não é respeitado, a gente começa a entrar num cenário em que a preocupação, o risco de calote aumenta drasticamente e o mercado passa a precificar o risco do país de uma forma muito mais intensa. Então esse fechamento de ano, de novembro para dezembro, acaba passando uma visão de que de fato 2024 foi um ano diferente do que se era esperado há 12 meses atrás. Justamente para conseguir controlar essa estrutura ruim em que a gente se encontra, o Banco Central tende a ser ainda mais duro e tende a aumentar ainda mais a Selic. Portanto, 2025 tende a ser um ano onde as taxas de juros vão permanecer bem altas. Existem precificações aí já na casa de 16%, 17% de taxa de juros para 2025. Claro, tudo isso pode ser muito amenizado caso o governo se preocupe e demonstre uma responsabilidade fiscal maior para o próximo ciclo. Por isso, se você sentiu os impactos, os acontecimentos das últimas semanas na sua carteira de investimentos e quer ter uma segunda opinião e principalmente entendendo como o mercado financeiro pode ser um meio para te levar de onde você está até onde você quer chegar, deixamos aqui embaixo o link, marque uma conversa com um de nossos planejadores, a gente vai entender a fundo o momento de vida em que você passa, como as suas ferramentas de investimento estão compostas e como é possível se preparar para um ano que certamente será desafiador, como 2025, um ano de taxas de juros mais altas, mas que a gente consegue construir uma estrutura resiliente, eficaz, para que você continue garantindo uma tranquilidade daqui para frente. Bom, se você se interessa por esse tipo de assunto, economia, finanças, planejamento financeiro, não deixe de conferir os outros vídeos, conteúdo bacana por aqui. Obrigado e até a próxima.